Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Isaías, no capítulo 53. Todo o capítulo 53 eu gostaria de ler com você. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você pode acompanhar lendo, ou então só ouvindo a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, enquanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contada com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós estamos iniciando a campanha de missões nacionais. A Primeira Igreja Batista está iniciando hoje essa campanha e temos um tema brilhante, porque ele me amou. E lendo esse texto, nós podemos entender esta afirmação, porque ele me amou. Isaías narra isso de uma maneira brilhante, brilhante. Meus amados, Cristo é a maior expressão de amor de Deus para conosco. Deus ama você, ele não escreveu essa verdade em letras de fogo, em nuvens, mas ele manifestou, ele revelou esse amor na cruz do seu próprio Filho. Deus prova seu amor próprio a cada um de nós. Ele demonstra esse fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Você, meu amado, é tão especial para Deus, que ele amou você de tal maneira que deu tudo de si. Ele deu o que ele tinha de melhor ao seu lado, ele entregou o seu unigênito filho
por amor a mim e por amor a você. O amor de Deus por você, meu amado, ele é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desiste de você, ele não desiste de nenhum de nós. Ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele esvaziou-se, ele tornou-se homem, se tornou servo, ele foi perseguido, foi preso, foi açoitado, cuspido, foi pregado numa cruz, sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecado, sendo bendito ele se fez maldição, sendo autor da vida, ele deu a sua própria vida por amor a cada um de nós. A morte de Cristo, não foi determinada por fatores circunstanciais. A cruz de Cristo é uma manifestação de amor para conosco. Cristo ele não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, ou porque o sinédrio o sentenciou, ou porque Pilatos entregou, ou porque os judeus o acusaram, ou porque foi traído por Judas, traído por Pedro, mas ele foi à cruz por amor de nós. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. O verso 5, que nós acabamos de ler, nos diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No verso 8 ainda diz: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ainda no verso 12 ele diz: levou sobre si o pecado de muitos. Meus amados, o que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, nem o suplício da cruz. Fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele sorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz ele foi feito pecado por cada um de nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. Ele tomou sobre si. Jesus ele não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi à cruz por causa disso. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Ele não foi à cruz porque Judas o traiu por ganância, porque Pilatos o sentenciou. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Foi porque ele me amou que ele foi à cruz. No verso 4 nos diz assim que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No verso 11 nos diz: o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O apóstolo Paulo, ele nos diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou na cruz, em substituição a cada um de nós. Porque ele me amou, porque ele te amou, ele suportou o sofrimento moral e espiritual. O seu sofrimento ele foi repulsivo. Foi repulsivo. Ao vê-los, o texto nos diz que os homens esconderam o rosto, está lá no verso 3. O seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. O texto diz que dele não fizemos caso. Foi repulsivo. Houve uma rejeição. E tudo por amor a nós, o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, a palavra do Senhor nos diz, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que chamaram ele de fanático, chamaram ele de mentiroso, chamaram ele de bebarrão, chamaram ele de pecador, chamaram até ele de endemoniado.
Ele foi completamente rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que alguns dias antes havia o aplaudido quando ele entrava na cidade de Jerusalém, e agora eles estavam como uma turva gritando: crucifica-o, crucifica-o. E ainda diz mais: caia sobre nós o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas, ele foi rejeitado pelos apóstolos. Pelos próprios apóstolos ele foi traído por Pedro, que o negou, ele foi traído por Judas, que o vendeu. Meus amados, ele foi rejeitado também pelo próprio Pai. Pelo próprio Pai, parece uma coisa intrigante. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. E nesse momento, sentiu o desamparo de Deus e gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Até a rejeição do Pai ele sentiu. Ele ainda hoje, meus amados, ele é rejeitado. Quando nós amamos mais o pecado, quando nós amamos mais as coisas do mundo, e quando ainda ultrajamos o seu espírito, nós estamos rejeitando a Cristo Jesus. Ele também foi humilhado. O sinédrio humilhou, cuspindo nele, zombando dele, colocando uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Os soldados humilharam, o açoitaram, rasgaram suas vestes. Jesus, ele foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém, ao lado de ladrões, e carregando essa cruz despido, nu, uma vergonha total. Porque ele me amou, ele suportou também um sofrimento físico. O texto nos mostra que o seu semblante, ele foi completamente desfigurado, está lá no versículo 2. O texto diz que não havia beleza nele. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. O seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, ele foi feito maldição por amor a nós. O seu corpo, ele foi ferido, ele ficou ensanguentado, o seu corpo tornou-se cheio de hematomas, de chagas. Toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. Na noite em que ele foi preso, a sua alma estava angustiada até a morte. Sendo libertador, ele foi preso. Sendo santo, ele foi escarnecido como criminoso. Sendo criador, ele foi cuspido pela criatura. Agora, depois de tudo isso, agora ele já ensanguentado e machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado, empreende uma longa caminhada ao seu destino final, ao destino do Calvário. E Jesus marcha arrastando consigo todas as máscaras da humanidade. E aí a gente percebe que o próprio universo entrou em convulsão. O texto nos diz que houve trevas, o sol cobriu o seu rosto de vergonha, as pedras se arrebaram dos vales, os túmulos foram abertos, houve trevas naquele momento. E ele entregou-se em sacrifício por amor a nós. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter suportado aquele açoite, suportado todo aquele sofrimento. Nós deveríamos ter carregado aquela cruz, mas ele tomou o nosso lugar. Ele não tinha pecado, ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, é o que nos diz a palavra do Senhor no verso 9. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto diz: ele, como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Ele foi cortado da terra dos viventes, a palavra do Senhor nos diz, e por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, nos diz o verso 7. Ele se entregou, ele voluntariamente, ele foi à cruz. Ele foi porque ele quis, ele foi por amor a cada um de nós. Jesus, ele não se rebelou ao ser preso.
Ele não se rebelou a ser julgado, espancado, pregado na cruz. Ele não bradou por vingança ou por socorro, porque ele tinha feito isso voluntariamente, ele tinha feito isso por amor a cada um de nós, e por amor, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, ele intercedeu. O verso 12 nos diz. Em vez de vingar-se, Jesus ele intercedeu por eles, ministrando-lhe o seu amor, o seu perdão. Ele intercedeu e atenuou a culpa dos seus exautores. Mas a palavra do Senhor nos termina de maneira brilhante, que a glória veio em recompensa do sacrifício na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, mesmo passando por tudo isso, por todo esse sacrifício por amor a cada um de nós. O texto nos mostra que ele venceu a morte, que ele tirou o arguilhão da morte, que ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra, ela foi tragada, ela foi tragada pela vitória de Cristo Jesus. No verso 10 nos diz assim: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E a vontade do Senhor é que nós fôssemos resgatados, que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, que os nossos pecados fossem pagos, e ele foi pago através da cruz de Cristo Jesus. Porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora, ele conquistou para nós a imortalidade. Esse sacrifício de Cristo Jesus, por amor a nós, nos trouxe a imortalidade, porque ele me amou, ele remiu a minha vida. Ele remiu o povo de Deus, ele nos comprou com o seu sangue, ele nos tirou da maldição, da escravidão, do jugo do pecado. Agora nós somos livres, agora nós somos verdadeiramente filhos de Deus, agora nós temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Porque ele me amou, agora somos filhos, porque ele me amou, nós agora somos herdeiros, adotados da família de Deus. Porque ele me amou, ele pagou esse alto preço para que eu e você tivéssemos os nossos nomes escritos no livro da vida. Porque ele me amou, eu sou filho de Deus, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Ele te amou e deseja que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Deus nos abençoe, que essa palavra tenha encontrado um lugar muito especial no seu coração. E que se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, eu peço a Deus que você, esta noite, não venha a conciliar o seu sono antes de tomar essa decisão. Lembre-se, porque ele te amou. Que Deus o abençoe.